E aí, pessoal, então hoje vamos iniciar a nossa aula de queda livre. Nossa aula de queda livre hoje vai ser para a gente poder definir que tipo de movimento é o movimento de queda livre. Bem, o movimento de queda livre é mais ou menos esse desenho aqui, onde a gente vai ter uma certa altura. A gente pode definir essa altura total como sendo uma altura H, ou então, outros livros escolhem essa altura como sendo uma altura Y, tanto faz. É só uma letra que vai definir o valor da minha altura, da minha componente vertical. Se você quiser usar Y, pode usar. Se quiser usar H, pode usar H como altura, tá? Então, essa ideia de movimento na queda livre, como que vai funcionar? Eu tenho aqui, por exemplo, um prédio. Nesse prédio, eu vou ter um rapaz que vai soltar uma bolinha. E essa bolinha ela vai cair. No momento que ele solta essa bolinha, ele só vai soltar. Ele não vai jogar essa bola para baixo. Então, eu poderia definir esse exemplo aqui, nesse movimento de queda livre, que a velocidade da bolinha inicial na mão desse rapaz seria 0. Mas por que essa bolinha cai? Devido à ação da força gravitacional. Ou seja, a gravidade, a nossa aceleração gravitacional, faz com que esse corpo comece a ganhar velocidade para a região inferior. Então é interessante a gente botar uma orientação nesse gráfico para a gente poder descrever esse movimento. Então uma dica importante, colocar a orientação no sentido do movimento, que no sentido da queda livre, ou seja, esse corpo vai começar a cair, ele vai chegar até aqui embaixo. E o que a gente poderia definir também nesse exemplo para poder facilitar os nossos cálculos? Colocar a nossa orientação, a nossa origem do movimento, lá onde a velocidade inicial vale 0. Ou seja, vou chamar que a minha posição inicial, o meu SI, a minha posição inicial, eu posso chamar de SI, eu posso chamar de altura inicial, ou então posso chamar do meu Y inicial. A minha posição inicial vai ser bem na mão aqui do rapaz na hora que ele vai soltar. Então, geralmente no movimento de queda livre, a gente coloca a gravidade como sendo um valor positivo e coloca que quanto mais ela vai descendo, mais positiva ela vai ficando. O que? A nossa velocidade, no caso de queda livre. Ou seja, YI ou então HI, SI é a posição inicial. Bem, agora que a gente já definiu algumas métricas para a gente poder trabalhar aqui, vamos lembrar das equações do movimento uniformemente variado, o M e o V. Temos a equação espaço em função do tempo, velocidade em função do tempo e a equação de Torricelli, a equação que não trabalhamos com o tempo. Ela, quando você não tem o tempo na questão, é interessante você utilizar a Torricelli porque ela não precisa do tempo. Como que essas equações elas vão ficar para o movimento de queda livre? Então, em queda livre, como que elas vão ficar, gente? A gente vai fazer algumas substituições. Você não precisa necessariamente decorar as novas equações. Se você tem em mente essas 3 equações, as principais, com a leitura do exercício, você já consegue definir as equações de queda livre. Ou seja, o que a gente vai fazer de definição? Vamos colocar aqui, ó. A velocidade inicial, a gente vai considerar sendo 0. A gravidade, a gente vai considerar sendo positiva, porque a gente vai colocar o nosso eixo, a nossa orientação do movimento para baixo. Então a velocidade ela também vai ser positiva. A distância inicial, a gente vai chamar S de I, a gente vai chamar de H de I, ou então Y de I, e a gente vai chamar de 0. A posição inicial vai valer 0, tá? Nesse sistema aqui de orientação. Onde for A, é a aceleração, não é? No componente horizontal. Nesse caso, quem que é a aceleração do nosso corpo? É a gravidade. Então, o A a gente vai substituir por quem? Por G, que é a gravidade. E aí, a gente vai poder definir várias coisas. Vamos observar aqui, ó, o que vai acontecer na primeira equação? Velocidade inicial sendo 0. Se eu coloco velocidade inicial 0 aqui, quando eu multiplico o tempo, qualquer valor vezes 0 vai dar 0. Então isso vai para o espaço. O SI
Ele pode ser chamado de HYI, mas de qualquer jeito ele é zero. Também vai para o espaço. Então, essa equação aqui vai ficar como? Primeira equação aqui, ó. Vai ficar... Vamos chamar aqui esse S de altura? Então, vamos chamar ele de H. Então, H é igual de G, porque a gravidade vale a aceleração a gente substituiu por G, multiplicar pelo tempo ao quadrado, dividido por 2. Ou seja, a altura com que esse objeto caiu vai ser definida pela aceleração da gravidade e vezes o tempo ao quadrado que ele levou para cair tudo. Vezes é dividido por 2. Vamos lá para a segunda equação. Segunda equação. Velocidade inicial, 0, vai para o espaço. A aceleração vai ficar g e o tempo é só tempo mesmo. Então vai ficar como? Equação 2. Velocidade. O professor precisa ficar botando em função do tempo? Não, geralmente a gente não precisa colocar. Mas você tem que saber que essa velocidade ela varia de acordo com o tempo. Que nem o espaço também, ele varia de acordo com o tempo aqui. Então eu vou colocar velocidade é igual a g vezes o tempo. Acabou, a segunda equação. Terceira equação agora. Na terceira equação, tá vendo que tem um ΔS? A gente pode chamar de ΔH ou pode chamar de altura, né? Por que a gente pode chamar de o ΔS? A gente pode chamar de H. Porque ΔS é a variação, final menos inicial. Seria H com menos HI. Se eu fosse chamar de ΔH, né? Se a gente chamar de ΔH sendo ΔS, seria H menos HI. Só que HI vale o quê? Vale 0. Então a gente pode chamar simplesmente que ΔS é igual a... ΔS é igual a H, que seria só essa altura, porque esse HI vai para o espaço. Então eu vou fazer o seguinte. Terceira equação vai ficar velocidade ao quadrado é igual... Quanto que vale a velocidade inicial na queda livre? 0. Mais 2A ΔS. Então vai ficar 2 gravidade H. Então essas são as novas equações da queda livre que a gente vai utilizar no movimento de queda livre. Vamos colocar em prática? Vamos para uma questão? E aí, pessoal, vamos lá voltar agora com um exemplo. Que é o exemplo de queda livre seguinte. Uma esfera de massa 3 kg é solta do alto de um prédio, ou seja, se é solta do alto de um prédio, está trabalhando com movimento de queda livre e a velocidade inicial vai ser 0, está sendo solta só, não está sendo impulsionada para baixo. Cuja altura é de 40 metros. Opa, altura 40 metros. Calcule o valor da velocidade dessa esfera. Bem, ele quer saber então o valor da velocidade, inicial a final. Quando ela atinge o chão. Então, quando ela atinge o chão, é a velocidade final dessa esfera. Então, é o V mesmo que ele quer saber, não é o VI. Bem, essa informação aqui, 3 kg, vai ser conveniente a gente utilizar nessa questão? Bem, nessa questão não, porque a gente não está precisando saber a aceleração, né? Nem força, nem nada do tipo. Ele quer que a gente determine o valor da velocidade. Quando ele não dá o valor num movimento de queda livre, quando ele não dá o valor da gravidade, você pode utilizar o valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Esse valor é o valor da gravidade aproximadamente na Terra. Existe, é claro, que em vários lugares da Terra temos o valor de gravidade diferente. Só que aproximadamente a gente utiliza nas questões de física 10 metros por segundo ao quadrado. Bem, a gente tem altura e tem gravidade e quer determinar a velocidade. Bem, qual a equação que a gente utiliza quando a gente não tem o tempo? Equação de Torricelli. Primeira e segunda equação tem o valor do tempo aqui. A gente não possui o valor do tempo. Já na terceira equação, Torricelli, então vai ficar como? V ao quadrado é igual a 2 vezes G vezes H. V ao quadrado é igual a 2 vezes 10 vezes 40. V ao quadrado é igual a 2 vezes 10 vai dar 20. 20 vezes 40 vai dar 800.
Como é que a gente tira, então, esse ao quadrado da velocidade? Como aqui é uma equação, tudo que eu faço de um lado da equação eu tenho que fazer do outro lado. Como é que eu consigo tirar esse elevado ao quadrado? Eu posso fazer a operação inversa do ao quadrado, tirando a raiz. Se eu faço uma coisa de um lado da equação, eu tenho que fazer do outro para manter essa equação. Então essa raiz corta com esse ao quadrado e vai ficar só velocidade. E o valor da raiz de 800 é um valor aproximado de 28,3 unidade de medida da velocidade, metros por segundo. Pessoal, então essa aí foi nossa aula de queda livre. Um exemplo aí para você fixar o movimento de queda livre. Se ficou alguma dúvida com outras questões, mande aí que eu vou estar de olho para poder responder, tá ok? Bem, se gostou da aula também, se inscreva no canal, curta e compartilhe, tá? Não se esqueça também, né? Qualquer coisa, me chame lá no Instagram. Meu Instagram é lucas.branquinho. Então, até a próxima, pessoal!